Então, vocês querem... Ai, desculpa, é com você. Boa noite a todos e a todas, né? Prezados professores, prezadas professoras, funcionários, boa noite, todos sejam bem-vindos. Seja bem-vindo à nossa escola, professor Nilton, a quem a gente tem grande admiração pelo trabalho e pela seriedade. E é com grande satisfação que o Colégio Técnico de Limeira, da Unicamp, recebe a todos para o segundo dia dos... Na verdade, nós estamos já, né, no quarto dia do terceiro ciclo de palestra, Formação Continuada dos Docentes, Conteúdo 2022. Já tivemos a palestra Gênero, Sexualidade e Consciência, as diferenças, como enfrentar os desafios do retorno às atividades presenciais pós-pandemia, importância da curricularização da pesquisa e da extensão no ensino médio técnico, projeto integrador envolvimento das disciplinas técnicas, ETEC Hortolândia, uma experiência da integração entre as disciplinas técnicas no curso de informática do COTIL. E hoje teremos a palestra Inovação e Empreendedorismo no Ensino Médio e Técnico e o impacto no desenvolvimento socioeconômico da região, com o professor PhD Nilton Cesário Frateschi. Foram convidados para o nosso encontro de hoje os diretores, os chefes de departamentos, professores e funcionários do COTIL. Dando continuidade ao evento, apresento o professor PhD Nilton Cesário Frateschi, secretário municipal adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Campinas, que conversará conosco sobre inovação, empreendedorismo no ensino médio e técnico, impacto no desenvolvimento socioeconômico da região. O professor PhD Nilton César Frateschi é secretário municipal adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Campinas, responsável pela área de Ciência, Tecnologia e Inovação da pasta. Ele é também docente do Instituto de Física Gleb Wataguin, da Universidade Estadual de Campinas, o IFGAW, Unicamp. Ele foi o diretor executivo da Agência de Inovação Inova, Unicamp, de 2017 a 2021. Foi diretor do IFGW, Unicamp, de 2014 a 2017, e vice-diretor do mesmo instituto de 2010 a 2014. O professor Frateschi também foi o diretor do Centro de Componentes Semicondutores e Nanotecnologias da Unicamp de 2005 a 2010. De 2001 a 2003, o professor atuou como projetista sênior em optoeletrônica no Grupo Avançado de Tecnologia para Dispositivos Fototônicos da T-Networks Inc., eletrônica pela University of Southern California, e bacharel e mestre em física pelo IFGW, Unicamp. Frateschi também é pesquisador no nível 1 do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, liderando o Laboratório de Pesquisa em Dispositivos LPD do IFGW. É autor e coautor de mais de 100 trabalhos científicos e de várias patentes internacionais, principalmente nas áreas da optoeletrônica e fotônica. Professor, seja bem-vindo à nossa escola, fique à vontade, e a palavra do senhor. Nossa, muito obrigado, muito obrigado. É um prazer estar aqui. Para mim, isso é fundamental. Uma das coisas que eu digo é a questão da cultura da inovação, a cultura da ciência e tecnologia, a cultura do conhecimento para o desenvolvimento. Então, eu vou tentar falar sobre isso em alguns aspectos. Talvez eu possa falar coisas que todos já tenham conhecimento, mas é bom sistematizar um pouco. Então, eu não quis fazer uma palestra do ponto de vista de diretamente ir ao ponto do desenvolvimento econômico, mas falar primeiro sobre o que nós entendemos por inovação e depois alguns exemplos e da importância que isso tem, como é que se classifica. E eu acho que recentemente também a gente teve o Prêmio Nacional de Inovação, que a gente organizou dentro da prefeitura, dentro da secretaria, a submissão no caso do ecossistema de Campinas, mas que ele é extremamente interligado, né, com toda a região, em que a gente foi classificado entre os 3 ecossistemas consolidados de inovação melhores do Brasil. Então,
eu vou mostrar algumas razões por quê, mas o que eu quero dizer assim é como que, eventualmente, né, no centro de tudo isso estão os talentos, né, estão as pessoas, e como que, então, as pessoas notarem, né, no ensino, tanto da universidade, mas, sinceramente, principalmente no ensino médio e técnico, como isso, levando em consideração a questão do desenvolvimento sustentável, da cultura da inovação, pode ajudar muito, né, o impacto, como isso é fundamental para um desenvolvimento que nós acreditamos que deve só ser desenvolvimento se levar o bem-estar, né, da população como um todo. Então, eu preparei uma apresentação aqui, eu vou passar por ela, e eu deixo vocês à vontade, se vocês quiserem me interromper a qualquer momento, não tem problema, tá? E eu peço, eu não gosto de... não quero deixá-los muito, como é que chama, cansados com a palestra, eu vou tentar falar alguns assuntos que eu acho que são interessantes. De toda forma, eu acho que, para nós entendermos um pouco, eu divido, então, de novo, conceitos do que a gente conhece, que a gente entende por inovação, exemplos, ecossistema de inovação, dá o exemplo, no caso lá do ecossistema de Campinas, alguns impactos, e dá algumas... e uma conclusão sobre como nós... O último slide, basicamente, é um slide assim, que fala sobre como que a gente vê um ecossistema de inovação se formando. Eu falava isso muito na universidade, porque às vezes a gente fica um pouco perdido, né, no sentido de que a missão, no caso da universidade, eu acho que é uma missão muito parecida com uma escola de segundo, escola técnica ou uma escola de ensino médio. A missão principal são as pessoas, são os talentos. E como isso coexiste com a possibilidade da cultura da inovação, da criação, como isso coexiste, né? Como não tem nenhum problema, não tem nenhum antagonismo, nenhuma ortogonalidade entre isso e a questão da produção científica, da questão de produção de tecnologia mesmo, de patentes e proteção e a criação de novas empresas. Como isso está tudo junto e como é importante a gente tentar tratar essa questão e ver como isso gera o ecossistema de inovação. Eu vou compartilhar, então, aqui a minha apresentação e deixa aqui... Essa é aquela hora que, normalmente, a gente... Google would like to record this computer screen. Ok. Como está gravando, ele está pedindo para eu fazer alguma coisa aqui, mas nós vamos... Não vai ter... Está aqui Microsoft PowerPoint, Share. Eu vou perguntar para vocês... Desculpa, gente, eu tenho que entrar no sistema porque como está gravando, ele está pedindo para eu autorizar que isso aconteça. Deixa eu ver se estaria no Google Chrome. Ok, se eu fizer isso aqui. Eu estou com... Bom, estranho, porque eu acho que como está gravando, ele está... Newton, você quer enviar no meu e-mail, compartilhe por aqui? Pode ser, mas deixa eu só tentar aqui. Talvez se eu desligar, eu volto, tá bom? Eu estava com medo aqui. Se eu desligar, eu volto. Pode deixar. Vou tentar. Desculpa, tá, gente? Tá aqui. Pronto. Acho. Google Chrome. Muito bem. System Preferences. Um segundinho só. Aqui.
Vocês estão vendo minha apresentação agora? Sim. Estão me ouvindo? Desculpa, eu estava... Então... Estamos te ouvindo, sim. Sim. Tá, então tá se você quiser expandir, Newton... Não, vou expandir. Eu vi que eu estava no mute. É um segundinho aqui, só para eu fazer esse... Aí vocês me dizem se está expandido agora, isso que eu não sei. Sim ou não? Não. Não está expandido, então eu vou fazer diferente. Dá para ler. Hã? Dá para ler alguma coisa, assim. Não, mas é para dar certo. Vamos lá. Pode expandir melhor. Nós perdemos aqui um minutinho aqui, mas nós vamos acertar. Aqui, escape. Então, vamos tentar de novo, gente. Isso é... Vamos lá. Voltar aqui de novo. Eu vou colocar esse aqui de um modo apresentação. Gente, desculpa, mas é um segundinho só, não acho que é para ser. Não, fica tranquilo. Eu vou... Eu estou tentando mudar aqui, e quando ele muda, ele sai totalmente. Então, vou parar de compartilhar, vou compartilhar de novo. E agora a gente vai lá. Talvez eu vou pegar a tela inteira, porque aí ele pega o que eu estou olhando. Não é bom, uma janela. Vou mais uma vez. Eu estou nesse aqui, share. Ele está compartilhando como eu vejo no PowerPoint, não é isso? Mas não em modo de apresentação. É correto isso que eu estou falando? Isso, não? Isso. Então, vamos ver agora. Se eu fizer isso, é aí que está dando problema. Agora está aparecendo compartilhado ou também não? Não está compartilhado, mas dá para seguir também, se... Meu Deus. Então, tá bom. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu vou tirar... eu já sei. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Eu vou tirar a tela extra e eu vou ver se... Aí ele abre na forma correta. Não, abriu ou não? Não, Newton. Última tentativa. Não? Não. Que estranho, hein? Oh, meu Deus. Vocês estão vendo a minha tela inteira aqui agora, com o PowerPoint, de fato? Sim. Sim. E na hora que eu faço isso, por algum motivo, ele não está jogando nessa tela que vocês estão vendo. Não. Licença, pessoal. Eu acho que o professor Newton está compartilhando apenas o programa PowerPoint. Teria que compartilhar a tela do computador. Obrigado. Eu vou fazer isso. Eu vou colocar a tela inteira. Eu vou fazer isso, não. Tela inteira, porque é isso que está dando problema. Né? Aí ele vai dar um looping agora, mas aí a hora que eu voltar aqui, vocês vão ver. Tá bom? Agora deu. Ou não? Deu. Foi? Perfeito. Então, tá bom. É isso. Então, gente, eu não vou me ver, mas eu vou aqui rápido, tá? Eu vou lá quem sou eu, tá bom? Da formação, porque é só porque eu gostava de falar isso aqui, mas não para me ficar falando de mim, que é meio chato, mas eu gosto de falar por causa da questão da formação, né, multidisciplinar. Essa é uma coisa que ajuda muito, né? E eu também, as pessoas me entendem porque eu estou nessa área de inovação. Calhou, né? Que eu tive uma experiência em startup na área de alta tecnologia nos Estados Unidos, né? Isso aí acabou me dando muito de experiência, essa coisa, né? Eu até brinco, aquelas coisas que tem nos Estados Unidos e da empregada do mês, assim, né? E aí trabalhar na área mesmo de fabricação, e é uma área de hardware muito forte, em fotônica, né? E, então, eu acabei sendo convidado para dirigir a Inova com essa experiência, né? Que eu acho que é muito importante ter a formação em ciências, mas também ter uma formação em transformar a ciência em coisas de inovação. E agora eu fui convidado para estar ali como secretário adjunto e tentando trazer essa área de ciência, tecnologia e inovação à secretaria, né? Mas um ponto que eu acho que é muito bom para a gente falar assim rapidamente é porque as pessoas confundem um pouco. Desculpa aqui pelo acento e ideia, essas regras de acentuação mudam o tempo inteiro, né? Mas não tem mais, né? Mas as pessoas acham que confundem muito a ideia de invenção. Inovei porque eu criei uma coisa nova. E esse conceito que eu gostaria de falar um pouquinho, né, com vocês sobre o que a gente entende, né, como inovação, né? Então, uma ideia
conceito, um pensamento, uma noção, uma concepção, uma criação, uma invenção. Uma patente pode ser uma ideia, né? Às vezes tem uma confusão na cabeça das pessoas de achar que uma patente em si já é uma inovação. E não é, ela está longe de ser uma inovação. Você transformar, para você ter uma invenção ou uma ideia, um conceito, em algo que é realmente uma inovação, é uma distância muito grande. É isso que eu quero colocar aqui, porque nós temos muito assim aquela ideia, né, de, sei lá, de Fred Flintstone, né, que, sei lá, o avião desenvolve um tempero ali no centro das contas e aí aquele tempero faz eles criarem e ficarem milionários. Isso não é bem assim, né? Então, é isso que eu quero dizer, né? Porque o que a gente pensa, assim, sistematizado, né, é que a partir de uma ideia a gente cria algo que impacta o mundo. Esse impacto aqui está meio mal definido, está de forma geral, né? Mas impacta como? O impacto socioeconômico. Mais emprego, mais riqueza, mais eficiência do ponto de vista energético, do uso de insumos, né? Você sabe que hoje isso é fundamental. Mais cidadania, mais igualdade, qualidade de vida e, eventualmente, realmente sustentabilidade. E a gente divide os vetores desses impactos em alguns formatos. Essa divisão aqui, ela é feita pelo... Existe um manual de Oslo que todo ano discute muito esse tipo desses vetores de impacto, né? Ele pode vir na forma de produtos, na forma de processos do negócio, como você faz o negócio, da organização da sua instituição, do seu negócio, e mesmo em marketing, ou impacto social. De fato, todos essas formas de impacto têm um impacto social final. Mas a inclusão da ideia do impacto social direto como inovação social é algo que tem mais a ver com a promoção de ações que, dentro da própria sociedade, acabam levando num impacto da própria organização dela mesma. Então, não é o de indireto. Faço um produto, gera riqueza, gera emprego, e aquilo, naturalmente, acaba gerando melhor qualidade de vida. Mas, sim, coisas que você faz impacto direto do ponto de vista social. Há muita confusão sobre esse assunto, não sei se ficou clara a diferença, tá? Mas são impactos, de forma geral, que você tem, né? Mas, como é que eu saio da ideia e chego da inovação? Essa é a discussão, né? O ponto é que, primeiro, gente, quando você tem uma ideia, tem que imaginar se, de fato, aquela ideia é desejável. Isso é algo, é um pouco tácito, mas é algo que realmente as pessoas, a sua comunidade, vê como algo desejável de se ter, né? Então, essa é a primeira pergunta que a gente deve pensar sobre a ideia, sobre a invenção que a gente tem. E isso tem que tomar muito cuidado, porque a gente tende, e na própria formação da gente, a gente apaixonar pelo que está fazendo e acaba não questionando. É quase que uma empatia social. Não pensa que a sua paixão pela questão ou pela ideia é mais importante do que o que você ouve das pessoas sobre a sua ideia. Então, é muito importante sempre discutir aquela ideia e abrir. Isso é muito importante, ouvir a opinião das pessoas sobre aquilo que você acredita que seja algo interessante. E tem uma tendência muito grande, isso eu aprendi na indústria muito fortemente, que a tendência da gente é apaixonar por que você está desenvolvendo, né? Então, muitas vezes, aquela coisa que nem a música como é que era, do Oswaldo Montenegro, lá, que o pescador gosta mais da rede do que do próprio peixe. Então, a gente tem que perder um pouco, tem que se desapegar da sua ideia do ponto de vista meio egocêntrico, né? E a segunda coisa tem que ser factível, né? Porque se for uma coisa que não é factível, já vai ficar no mundo dos sonhos. E lógico que o fato de algo ser factível ou não depende da tecnologia do momento, depende do que você tem disponível. Muitas vezes, esse é um trabalho que implica do conhecimento técnico, do conhecimento, de fato, de como aquela tua ideia pode ser transformada em algo real, né? E uma terceira análise muito importante é pensar se ela é viável, né? A gente, no tempo da indústria, a gente fazia coisas de portões, que eu falo, né? Você vai discutir uma ideia, um novo desenvolvimento, você tem que ter uma ideia de, primeiro, qual que é o mercado, se eu for falar em termos de produto, né? Se é desejável. Segundo, se é possível fazer, se você domina a tecnologia, qual que é o desafio tecnológico que você tem. E terceiro, vale a pena, porque se ele for, na verdade, se ele tem um custo do ponto de vista geral, né? Custo de pessoas, o custo de desenvolvimento, o custo de uso de insumos,
tão grande que ele acaba não sendo viável, não vale a pena. Então, essa discussão acontece em tudo. Eu dei uma ideia de produto, mas isso pode ser, na verdade, em conceitos, inclusive, de impacto social. Não adianta você ter algo que é realmente desejável, mas que não é factível. Mesmo se é factível, ele acaba sendo mais caro do que realmente o custo dele social é maior do que o próprio benefício. Então, tem que olhar muito bem isso, né? Isso é feito dentro do mundo da inovação, usando várias técnicas, né? Por exemplo, fazendo Canvas Business Model ou Lean Canvas, ou discussão sobre entender isso melhor. E isso é feito, geralmente, tentando discutir, né, o quão desejável que ele é, ouvindo as pessoas e reiterando, né? Também tentando ver quão factível que ele é, ouvindo a técnica e ver a viabilidade, ouvindo também a resposta de todos esses atores, de tal forma que você tenha uma decisão final sobre se vale a pena ou não. Então, na intersecção disso aqui, você talvez tenha uma inovação, talvez vai ter impacto. Então, não é qualquer coisa que você sai correndo. É muito importante esse problema aqui, esse momento aqui, porque você tem que passar por um processo de interação com a comunidade, ou com uma comunidade mais do ponto de vista amplo, né? Tanto do mercado ou das pessoas que vão se beneficiar daquilo, que desejam aquilo, como daqueles que vão fazer aquilo acontecer, como daqueles que vão financiar eventualmente. Então, mas é muito importante conversar, interagir várias e várias e várias vezes. Muitas vezes você começa com uma ideia e você muda a ideia completamente. É muito comum desse mundo de startups, tem um jargão que se fala pivotar. Eu comecei fazendo uma coisa num certo sentido e acabei indo para outro, né? Porque pareceu fazer muito mais sentido. Isso você consegue se você se abre e ouve a opinião das pessoas sobre aquilo que você está desenvolvendo. Mas ainda é uma possível inovação. E aí que vem a palavra empreendedorismo. Empreendedorismo é aquilo que transforma essa possível inovação em algo. É uma ação proativa que transforma essa ideia numa possível inovação. E que implica numa análise, modelo de negócio, validação, formação de equipe, busca de financiamento, desenvolvimento tecnológico, uma ação muito proativa. Uma coisa muito importante, exige muito trabalho, resiliência, e o erro não é evitado. Assim, você erra, mas você tem que ter a humildade de, quando você errar, conserta rápido e faz outra vez. Entendeu? Então, isso está muito na forma de pensar das pessoas que estão nessa área. E isso vale... Às vezes a gente fala muito assim, de empreendedorismo, essa palavra é muito levada lá do ponto de vista capitalista, mas você pode pensar isso do ponto de vista de inovação, na sua própria forma de trabalhar, né? Em qualquer aspecto, inclusive no ensino. Como é que você transforma aquilo, né? E você percebe que essa ação proativa da transformação, se você tem claro o que você quer mudar, ela exige que você escute, que você teste e que você converse, né? Então, o empreendedorismo, inclusive na formação dos alunos, a gente fala muito, é importante para eles, porque mesmo a gente, no mundo da docência, por exemplo, se você não for proativo e não for empreendedor, do ponto de vista de buscar financiamento, buscar novas ideias, buscar novas coisas, geralmente você fica estagnado. Então, ou seja, e para os alunos, a gente não quer aquele aluno, eu brinco com eles, né? Que entram na escola e tem um monte de disciplina que ele tem que cumprir, como se fosse um álbum de figurinha, né? Que ele vai preenchendo aquele álbum de figurinha, de tal forma que, quando ele termina, ele sai com o álbum cheio e a cabeça vazia, né? Então, é muito importante que eles tenham uma atitude proativa de como fazer, de como encarar os cursos. E isso é uma coisa bonita que a gente tem das nossas instituições de ensino, né? Porque esses alunos vêm com essa força, com essa tendência de questionar, de ser proativo, e é esse tipo de aluno que a gente quer. Eu tenho certeza, conversando com vocês, professores, que aquele aluno passivo que simplesmente... Não é aquele que questiona, não é aquele que simplesmente faz o que tem que fazer, mesmo aqueles que são, que a gente chama só tira 10, não necessariamente acaba resultando naquele que realmente vai transformar a sua própria vida, transformar a vida em torno dele. Então, é mais ou menos essa que é a ideia do empreendedor. Transforma uma possível inovação, ele entende, né, o que é uma possível inovação e transforma aquilo, né? Então, para guardar disso, a inovação tem que impactar. Desenvolvimento tecnológico multidisciplinar viabiliza a inovação.
muito da inovação hoje não está no conhecimento profundo de uma disciplina, e sim está na interface entre as disciplinas. Vocês devem entender isso muito bem, né? E o processo de invenção e inovação é interdisciplinar por natureza, né? Principalmente as disruptivas, que residem nas fronteiras entre vários domínios do conhecimento, né? O ato proativo que transforma a ideia em inovação é empreendedorismo. É isso que a gente quer buscar, trazer essa cultura na formação dos alunos, que deve vir lá desde o ensino fundamental. O Sebrae tem programas para isso. E não é a questão de novo, às vezes tem um problema aqui, né? Existe uma resistência, aquela coisa de dizer que essa coisa do capitalismo, eu não quero entrar na discussão ideológica, é algo fundamental. O ato proativo que transforma ideias em inovações, ou seja, em impacto, que é o empreendedorismo, é uma atitude de vida, e eu acho que a gente tem que promover. E nisso está muito a educação, né? E nós temos que fazer modelos de negócio, montar, gerenciar equipes, buscar financiamento, parcerias, isso é fundamental. E isso tem que ser ensinado às pessoas. Onde você busca? Como você faz isso? Não é fácil. Esse tipo de ensino não está na divisão das nossas disciplinas normais. Ele não vai aprender isso nos cursos de eletrônica, no curso de matemática, no curso de português, ele não vai aprender. Ele está permeando tudo. É importante ter esse tipo de disciplinas dentro da grade curricular, tanto da universidade, quanto no ensino médio, quanto no ensino fundamental. Lembrando que tem que tomar muito cuidado com a ideia do modismo, né? Porque agora todo mundo, né, as escolas conhecem, nós ensinamos empreendedorismo, é uma coisa, porque tem muito da ideia do empreendedor que vai lá, né, vai no Vale do Silício, o famoso Vale do Silício, viaja, vai para lá, traz um bonezinho da NASA, um sapatênis, virou empreendedor. Não é assim, entendeu? Não é esse modismo que acaba aparecendo em muitos programas. É realmente uma transformação muito mais profunda, né? E alguns exemplos de inovação, de acordo com o Manuel de Oslo, né? Vocês devem... Aqui é engraçado, né? A linha o processo do Henry Ford foi uma revolução na época, né? Fazer um carro era algo artesanal. Então, o que eles tiveram que fazer? Padronizar, simplificar o processo. Muito pouca flexibilidade de mudar, porque você tinha peças exatamente iguais, e a ideia, o modelo de negócio deles ali é que uma pessoa trabalhando na linha de montagem ali, com 3 meses, 4 meses de trabalho, teria dinheiro para comprar o próprio produto que ele fez. Essa que era a ideia, só que exigiu muita simplificação do processo, e qualquer mudança no mercado, qualquer mudança na situação econômica, gera altas perdas, porque você só produz a mesma coisa, se mudar a demanda, você não tem como mudar, e você, como é que fala? Você acaba pode gerar um grande estoque que tem um custo gigantesco, né, para manter. E hoje, você sabe, uma fábrica, na verdade, toda automatizada, ela se adapta. Eu estou falando aqui de indústria 3.0, não estou falando 4.0, né? E ela pode se transformar de uma indústria para outra, fabricar uma peça, um carro para um outro carro facilmente. Então, a linha de montagem agora não gera mais estoque, você vai em função da demanda, né? E mais, com 4.0, você tem todos os sistemas integrados de tal forma que você entende propriedades do material. Uma máquina aprende, usando inteligência artificial, como é que ela vai modificar o processo de fabricação, porque não está dando muito certo, ela já tem formas de fazer isso. Então, esse processo é uma inovação no processo do próprio negócio de fabricação de carro. Então, esse tipo de inovação é fundamental, né, para acompanhar o desenvolvimento e, obviamente, levar numa situação mais sustentável, com menos uso e essa é uma demanda cada vez maior, né, de não gerar resíduos, gerar menos CO2, gás de efeito estufa e daí por diante. Organizacional, essa aqui é um pouco do modismo também, né? Na verdade, é mudar o ambiente. Isso vale para tudo, né? Até nas suas próprias instituições, né? Que é a versão, quer dizer, você tem aquela ideia de hierarquia versus empoderamento de cada pessoa, né? Quando você tem uma hierarquia muito forte, tudo bem, você mantém o sistema verticalizado, mas ele não permite que aquela pessoa que está sob a hierarquia possa contribuir com o máximo da possibilidade das novas ideias, né? Que às vezes as pessoas chamam de inovação horizontal. Então, é muito importante repensar essa estrutura. Então, você vê em estruturas como a CIT, que é uma empresa filha da Unicamp, a Google, aquela ideia de que já não tem mais aquela coisa, né, da sala do diretor, a sala do gerente, aquela coisa toda separada, ninguém vendo, coisa de grandes instituições. Ela é muito mais aberta, todo mundo participando,
mas de uma forma que tem alguma meta, não é aberto assim. Muitas vezes nas empresas, para ter uma melhor relação com clientes, né? O ambiente de trabalho é fundamental, as pessoas sentem que fazem parte do sucesso da empresa, né? E aí acaba tendo mais eficiência e resultados. Então, não é simplesmente, eu brinco, né? Você pegar uma sala lá, encher de puff colorido que você resolveu o problema. É uma questão também de pensamento. Então, esse tipo de inovação é muito importante. Nas nossas instituições, é muito importante. Às vezes a gente cria toda essa situação compartimentada, né? De salas, de grupos, de hierarquia, que acaba inibindo, né? O melhor funcionamento. A inovação de produto, quer dizer, um bem ou serviço que você também pode melhorar o que existe, né? Então, ele é viabilizado por novas formas de prover, aplicar ou associar o produto ou serviço. E novas tecnologias disruptivas ou incrementais, né? Então, aqui, eu botei nessa foto, você vê uma televisão daquelas antigas, tubo de raio catódico, uma outra em substrato flexível, entendeu? A diferença, né? O que viabilizou isso tem muita tecnologia por trás, né? Ou o smartphone em si, né? Quer dizer, uma coisa que foi criada, que juntou vários elementos numa coisa só, num começo é uma inovação nova, né? Inovação nova. Ele criou algo que não existia, que parece incrível, a gente tinha que ter uma câmera, tinha que ter mais não sei o que, mais não sei o que, e ele ficou tudo ali, num único equipamento. E depois disso, ele só vai melhorando, na verdade, o tamanho da tela, o jeito de fazer, o tipo, mas aí são coisas incrementais, né? É interessante nessa área ver, né, na questão da formação. Olha só, a gente começa com um tubo de raio catódico, né, e receptor de onda de rádio analógica, era assim que funcionava. As cores foi viabilizado por novos fósforos de eletrônica, né? Isso aí no final da década de 50. Aí eles evoluíram com a tela de cristal líquido e fundo com microprocessadores. Isso permitiu tela plana, tela maior. E foi basicamente, lá em torno de 2005, já as telas planas de cristal líquido passaram os tubos de raio catódico. Aí tinha a luz de cátodo frio, que é tipo uma lâmpada fluorescente embaixo. Mudaram, né? Mais para frente começou a fazer o broadcast digital. E aí teve um grande aumento da relação entre o sinal e o ruído, melhorou a qualidade. Aí eles começam a fazer uma iluminação distribuída por LED. Isso era fundamental, porque o LED funciona a tensão baixa, tal como a eletrônica de controle desses caras, né? Por fim, Organic LED, que a gente está vendo hoje, questão de Quantum TV, telas flexíveis e tudo mais. A TV, como TV, continua TV. Então, todos esses avanços são incrementais, mas várias tecnologias disruptivas terem que ser desenvolvidas para ele fazer. É aí que eu estou falando da interdisciplinaridade, né? Agora, olha só o conteúdo. Se você for ver bem, quando você queria ver um show, uma coisa, você tinha que ir no teatro, no cinema, vamos voltar lá atrás. Aí criaram o videocassete, geração privada, né, de conteúdo, mas pouco compartilhamento. Vocês devem ter passado por aquela fase que a gente gravou 1 milhão de fitas e que ninguém teve paciência de assistir aquelas fitas, né? Depois criaram a ideia do aluguel de vídeo, conteúdo centralizado em alguma área. Aí, com a viabilização da internet, do smartphone e o streaming, o fim das locadoras. Você percebe que nós estamos falando agora do uso, né? E com redes sociais, o que a gente fez? Todo mundo virou um produtor de conteúdo. E aí ela é maciça, não é centralizada e altamente compartilhada. Para o bem e para o mal, você sabe disso muito bem. Porque qualquer um virou um produtor de conteúdo e esse conteúdo não tem uma curadoria. Onde que vai vir essa curadoria, no meu ponto de vista? O uso de inteligência artificial, que também precisa de curadoria. Não, então, hoje, o único controle sobre isso vai ser a própria tecnologia. E mais ainda, essa interação bidirecional entre os produtores de conteúdo e quem está consumindo isso é através de inteligência artificial, big data, né? Quer dizer, essa quantidade de dados que a gente tem hoje. É fundamental você ter tecnologias que conseguem tirar desses dados decisões que você pode ter sobre o que assistir, sobre o que fazer. E, na verdade, isso hoje é usado em algoritmos, né, que te levam, né, numa certa direção. Vai ser necessário ter um desenvolvimento e não vai ser com a nossa inteligência natural que a gente vai conseguir fazer isso. É só através de inteligência artificial que isso vai ser possível fazer. Mais ainda, o aprendizagem profundo, que eles chamam de deep learning, nós estamos agora desenvolvendo formas de interagir com a máquina que ela mesma começa cada vez a estar mais parecida com a gente, né? E o próximo passo que já está sendo dado é a realidade aumentada, a realidade virtual,
nós já estamos falando do metaverso, essa história toda está aí, né? Então, mas nota que eu estou tentando mostrar aqui não é tanto a discussão da tecnologia, mas a maneira tecnológica distinta, uma de produto, na outra de como você usa o produto, né? E aqui você vê que tem dois grandes grupos que a gente precisa ensinar, e esses alunos precisam ver essa diferença, né? Que um é o mais... Eu uso os sistemas em inglês porque eles são muito usados, e é difícil a gente usar os macios, que seria mais software, que é mais intensivo em programação, novos sistemas aplicativos, inteligência artificial, processamento de imagem, análise de Big Data, interação Deep Learning. Essa parte do lado de cá, gente, precisa muito, tem muito, a gente ouve muito. O cara vai fazer um aplicativo, as startups que entram nisso, tem muito disso, mas não é só isso, tem um outro lado aqui, ó. A parte de hardware, né, que você precisa de engenharia, fabricação. Então, você tem desafios científicos mais em engenharia, materiais, componentes, biotecnologia, equipamentos, produtos físicos, né? E aqui é intensivo em demanda de infraestrutura, equipamentos, materiais, demanda maior de investimento, cadeia produtiva complexa e uma barreira de entrada e alto risco. Então, essas duas áreas têm que ser muito bem pensadas para você ver como é que você pode realmente chegar, né, na tecnologia e na melhoria das condições da vida. A gente tem que pensar sempre nisso, né? Isso tudo é aplicado, gente. Eu tenho apresentações na área de saúde, por exemplo. É tudo aplicável na área de educação, que eles chamam de EduTech. É tudo aplicado na área de governo, que a gente chama de GovTech. Cada um deles precisam desses dois grupos. Então, a gente tem que pensar na hora do ensino o quanto que a gente está ensinando disso. E não é a tecnologia pela tecnologia, ela tem que estar pensada do ponto de vista de aplicação e de uma forma muito interdisciplinar. Então, muita inovação em várias áreas do conhecimento viabiliza a inovação. Muito além da tecnologia que viabiliza um produto, é necessário todo um leque de inovações sobre como usar o produto. Vocês percebem que muito da inovação está em como você vai usar a coisa, né? Isso é por natureza, multidisciplinar, interdisciplinar. Né? Bom, e continuando aqui, é importante ver como é que funciona o ecossistema de inovação, né? Que tem essa ideia, né? Como é que, para você ter a inovação, conforme eu descrevi aqui, como é que esse ecossistema é criado? Newton. Oi, sim. Você pode voltar no slide anterior, que eu me perdi um pouquinho? Esse aqui? Isso aí mesmo. Tá. Então, muito além da tecnologia que viabiliza um produto, é necessário todo um leque de inovações sobre como usar o produto, né? Isso é multidisciplinar, tanto no aspecto tecnológico em si, como na inovação, né? Ou seja, não é só a tecnologia por tecnologia, e sim como você está usando, em todos os aspectos, né? Você vê, é muito engraçado, por exemplo, vou dar um exemplo, né, de uma empresa, tá? Cacau Show. O cara fala assim, onde que está a inovação? O que eles vendem de fato, né? Ele é sempre usado como um exemplo típico. É chocolate mesmo? Será que o que eles vendem é chocolate? Ou é a experiência de algo, de comprar um presente que, em geral, você não vai gastar tanto e a pessoa que recebe gosta? É muito mais do que simplesmente chocolate, percebe? Não, esse tipo de coisa que, às vezes, é muito importante você pensar antes de desenvolver. Então, não é só um problema de fazer o chocolate. Né? Então, é esse aspecto que é muito mais tácito que é importante, entendeu? Bom, e aí, desculpa, eu fiz uma transição aqui. Então, eu quis falar sobre inovação, o que é, da ideia, o empreendedorismo, alguns exemplos. Não falei. Professor, então, me permita, esse primeiro item, muita inovação em várias áreas do conhecimento viabilizam a inovação. A inovação, então, ela só vai ser, de fato, completa se ela estiver disseminada em vários setores, é isso? Isso, porque se você, assim, pensar, não existe aquela ideia, né, do eureka, né? Eu resolvi todo o problema aqui. Tem toda uma interação muito forte. O processo de inovação é algo muito aberto. E ele envolve muitas áreas do conhecimento. Eu tentei dar a ideia da televisão ali. A quantidade de elementos, tanto do ponto de vista psicológicos ou sociais, como de tecnológicos, de desenvolver, como eu disse lá, né, LEDs orgânicos. Tudo isso exige uma cadeia de inovação que vai desde o material, desde o processo produtivo, lá embaixo, até a aplicação dele, né?
Agora Então não vai ser o cara que tem o maior conhecimento de eletrônica que vai ser o grande inovador. Mas o cara que conhece muito eletrônica, ele tem que pensar sempre no que ele está fazendo, um conhecimento muito profundo. Existe a possibilidade, sim, de você... Eu falo assim, andar verticalmente. Eu entendo tudo de eletrônica e eu cheguei num ponto que eu entendo tão bem que algo que eu descobri pode criar algo que viabiliza uma certa inovação. Mas, em geral, não é assim que acontece. É, na verdade, uma barreira entre, por exemplo, uma fronteira entre a eletrônica e a biologia é que pode estar. Então, você vai ter que inovar na biologia, você está aberto para conhecer outras áreas do conhecimento. Você vai ter que inovar na eletrônica e está aberto para os outros conceitos. E é só quando os dois se encontram que você tem a inovação. Essa que é a mensagem que eu estava pensando. Ok, perfeito. Tá bom? Obrigada. Por favor, me interrompam mesmo, porque senão eu vou falando aqui, é até chato, porque no mundo hoje, com essa forma de fazer aqui, às vezes eu fico até com medo que caiu a ligação e eu estou falando sozinho aqui, entendeu? Não, nós estamos acompanhando, sim. Tá bom, obrigado. Interessante, obrigada. Tá. E eu agora vou falar mais como é que esses ecossistemas se estabelecem, como eu tinha dito, né? E como com isso como é que os ecossistemas de inovação e o que são os ecossistemas de inovação, eu vou falar um pouco mais para frente. Mas, geralmente, a gente divide o principal que eles falam, de uma forma assim, bem assim, sintetizada, eles falam da tripla ou tríplice hélice, onde você tem, na universidade, e aí, quando eu coloco universidade, gente, eu estou colocando toda a formação, porque, no fundo, o que você está pensando na universidade são os talentos, ela é indutora de formação de talentos e conhecimento. Né? Num primeiro momento, eu não vou ler isso aqui tudo, não. O local natural da inovação, e aí são empresas da forma mais geral possível. Essas empresas podem ser empresas ligadas a atuações sociais, né? Não estou falando que só empresa de produto ou com fins de lucro. Em geral, existe até um grupo que se chama Empresas 2.5, que não são ONGs, entendeu? Mas não são também empresas que simplesmente não têm no coração dela, no núcleo dela, a ideia do impacto social. Né? Mas lá é o lugar. Porque se a universidade tem como foco as pessoas, quem vai transformar e fazer a inovação são empresas. E aqui pode ser aqueles empreendedores, as startups, grandes empresas, fazendo associação de startups e tudo mais. E o governo, ele cria a regulamentação. Ele facilita que isso aconteça. Né? E ele financia, em parte ou totalmente, a universidade, fomenta a inovação. Mas essa é a forma mais reduzida que você pode pensar. No entanto, hoje, grande parte do processo de formação dos alunos, isso acontece, no caso de vocês, no colégio técnico ou no ensino médio de forma geral, neste processo de ensinar, as ferramentas que você cria para ensinar, muitas vezes, acabam sendo inovações. Pode se transformar em inovações. E é possível criar empresas que saem ou da universidade ou dos colégios, acabam saindo como spin-offs. Então, além disso, dentro dessas instituições, você tem também os talentos que vão ocupar os locais nas empresas e no governo. E muitas das pessoas que trabalham nas universidades, por exemplo, eu mesmo, estou no poder público agora, né? Estou na Unicamp, mas no poder público também, trazendo, tentando ajudar o poder público a se inserir no ecossistema. Porque a tendência do poder público de se isolar é gigante, entendeu? Ele ficar no mundo dele mesmo, da política, é gigante. Então, o que eu quero dizer é que é um pouco mais complexo do que essa coisa linear. Então, tem gente que descreve, né, como, na verdade, uma hélice de 7 passos. Né? Então, tem várias coisas. Então, você tem um ator de conhecimento, aqui entra o ensino médio e técnico, entra as universidades, tem um ator público, tem as empresas, são os grupos maiores. Mas você tem que criar habitats de inovação. Né? Esses habitats são espaços de trabalho compartilhado, espaços que eles chamam makers, né, de construção de coisas, que vocês veem como isso é importante para desenvolver as habilidades e criar novas coisas. Hoje em dia, é um empoderamento para as pessoas que estão trabalhando a poder fazer. Né? Não é mais uma coisa que é só disponível para grandes empresas. É possível, por causa das inovações nos equipamentos de fabricação,
É possível hoje se fabricar muita coisa de uma forma muito mais barata e simplificada. Você precisa ter os atores de fomento, as instituições ligadas à inovação e a sociedade civil como um todo. Então, é um pouco mais complexo esse ecossistema, né? Bom, muito bem. Então, eu vou falar do ecossistema de inovação de Campinas para dar um exemplo sobre alguma dessas coisas que eu estou falando, né? Então, o que compõe um ecossistema? Esses seres todos, um ecossistema normal, em termos de biologia, né? Tem vários seres de diversa complexidade, né? E eles têm diversas funções de interação entre esses seres. Isso é o que acontece. Então, num ecossistema normal. E você tem leis, né? As leis da natureza, que regem e promovem a existência, o desaparecimento ou criação de novos seres através da evolução. E você tem que ter um ambiente que promove a eficiente interação entre esses seres, porque senão nada disso se dá, e o ambiente se isola e ele acaba não sendo favorecido por toda a evolução, ou pode até desaparecer. Então, se a gente troca a palavra aqui para os seres, para atores de inovação, você vê que a coisa fica bem parecida. É isso que a gente chama de um ecossistema de inovação. Ela tem uma diversidade de atores de inovação de variada complexidade. Instituições de ciência e tecnologia, universidades, escolas de ensino médio, escolas técnicas, espaços makers, parques tecnológicos e assim por diante. Cada um desses tem uma diversidade de função e interação com os atores de inovação. Cada um deles interage de forma diferente. E todos têm que interagir entre si. O poder público tem que criar leis que regem e promovem a existência, desaparecimento e criação de atores de inovação. Isso é fundamental para que eles coexistam de uma forma que o ecossistema se beneficie como um todo. E o poder público tem que criar um ambiente que promove a eficiente interação entre esses atores de inovação. Então, essa é a ideia, assim, olhando de cima, vamos pensar assim, de cima não do ponto de vista hierárquico, mas do ponto de vista mais, assim, como é que chama, uma visão de um pássaro, né, sobre o ecossistema como um todo, né? E Campinas, se você olhar a longa história de construção, aqui eu tenho, começa o IAC, está errada essa data, é 1887, né? Passando para o estudo de zoologia, biologia, a própria PUC, criada em 41, Itaúba, Unicamp, na década de 60, e vai indo. Se você chegar lá até o 2018, agora foi dentro do CNPEM, o acelerador, o Sirius, no acelerador de elétrons que tem lá. Então, esse caminho todo aqui aconteceu, calha que essa região aqui é muito forte dessas instituições, né? E hoje, Campinas, em particular, e isso estende à região metropolitana de Campinas, né? Ela tem todos esses atores de um ecossistema de inovação, o de conhecimento, centros de pesquisa, de investimento, sociedade civil, né? Associações que representam startups e tudo mais. Campinas, sozinha, tem 20 dessas instituições de ciência e tecnologia. Instituições de ensino superior de peso. Parte disso você pode fazer algo, traduzir direto para Limeira, que fica igual para a região metropolitana, né? Tem 3 parques, ciência e tecnologia, aceleradoras, incubadoras, aí cuidado, né? E é um berço, né, pelo fato de ter a universidade, esses centros, né, um berço de tecnologias de empresas de base tecnológica, que a gente chama de early stage. São muitas sementes. E a grande dificuldade que a gente tem aqui, gente, é que a gente precisa de muito suporte e investimento, porque são coisas que custam para transformar entre uma ideia em estados iniciais numa inovação. Aquela parte de empreendedorismo é muito cara, né? E hoje, Campinas tem uma lei de inovação que a gente construiu muito importante para organizar esse tipo de coisa, né? Professor Newton. Sim. O que é, desculpa a pergunta, mas o que é unicórnio? Me desculpe, a gente já usando jargão, né? Unicórnio é o seguinte: uma empresa, como são chamadas startups, elas são baseadas geralmente no modelo inovador, em algo que é tão inovador que na própria estrutura dela ela é super dinâmica, ela tem que se adaptar às mudanças e construir aquilo, porque a possibilidade de mercado de crescimento dela é muito grande, que se chama de crescimento exponencial. E ela tem vários estágios. No primeiro estágio, é aquele estágio que eu estava falando de decidir a desejabilididade, né? Quão factível ela é, a viabilidade, pensar no plano de negócio. Aí você entra numa fase em que você cria algo mínimo possível que você tem como seu produto. E aí eu falo de forma bem geral do produto. Numa próxima fase,
você acaba tendo que aumentar, você já começou a vender, já começou a trabalhar, já está tendo impacto, é uma fase realmente de funcionamento. Depois elas são tracionadas para aumentar o mercado, aumentar o tamanho, e aí começa de cada fase é um investimento, entendeu? Nesse processo de investimento, essas empresas, elas falam, tem uma oportunidade para vocês investirem aqui na gente. E, para investir, as pessoas vão falar, olha, eu te dou uma porcentagem da minha empresa em troca de um certo valor. Mas este valor que corresponde a uma parte da empresa depende da avaliação que a empresa tem. Entende? Então, se eu tenho uma avaliação que aquele negócio dele é realmente fantástico, uma porcentagem da empresa vale mais. E essas empresas vão começando a buscar mercado, chega um momento que alguma dessas empresas, o valor delas de mercado total chega a $1 bilhão. Meu Deus. Quando chega a $1 bilhão, elas são chamadas unicórnios. Nós temos 2 empresas filhas da Unicamp, 2 que são unicórnios. Uma é a Quinto Andar, que ela tem uma avaliação maior que $1 bilhão, e a Móvel junto com a iFood. São 2 empresas filhas da Unicamp que são unicórnios. Tá? Uma outra, não é bem unicórnio, que é a CIT, ela é da empresa filha da Unicamp, mas ela só se tornou com um valor maior de $1 bilhão quando ela entrou para o mercado, ela virou sociedade anônima. Mas aí, nesse caso, é chamada de unicórnio. Desculpa, então, eu rapidamente expliquei assim, não sei se ficou claro, mas é isso. Tá? Noção deu para pegar. Tá bom, tá bom. Bom, então, a missão do poder público, agora falando do meu ponto de vista aqui, é se inserir no ecossistema. O poder público tende a ficar muito isolado, né? Então, ele tem que conduzir, alinhar, potencializar o ecossistema. Isso acaba implicando que o sucesso de um ator seja o sucesso de todos, né? E no caso ali, a gente estava falando de posicionar Campinas como local de ciência, tecnologia e inovação. De novo, é a região de Campinas que eu estou falando, né? E nisso, né, tem toda uma questão de legislação, leis de incentivos fiscais, o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação faz esse papel. Não quero entrar muito em detalhe aqui, que eu não quero falar tanto assim. Mas é importante ver no nosso case. Então, por exemplo, a Unicamp é fantástica, ela tem uma incubadora de base tecnológica, que eu acho que ainda falta, né? Eu acho que tem que ter uma presença maior ainda da Inova nos colégios técnicos. Eu acho que a gente aumentou muito, principalmente com o programa Inova Jovem, né? Mas trazer mais para Limeira e para Piracicaba essas possibilidades, né? Em que você tem de incubação, de ensinar para as pessoas, é um processo de 3 anos, coloca em contato com esses agentes de financiamento, para desenvolver, para ter uma ideia, aquela parte do empreendedorismo. A incubadora é quase como um braço dentro da instituição de ensino que pode ajudar a transformar aquela ideia, que era uma ideia que, em princípio, poderia ser uma inovação em empresa, né? Então, eu acredito, nos colégios técnicos, que a gente deveria ter um incentivo, e no caso aqui da Encamp, deveria, ou outro incubador, né, ter bases, né, ter braços, né, no Cotil, no Cotuca, entendeu? Na FCA e assim por diante, né? Então, é um exemplo de coisas que você tem no ecossistema que é fundamental, porque esse tipo de formação não é dada, se vocês olharem aí, posso estar enganado, mas não deve ter nenhuma disciplina no Cotil que trata desse tipo de coisas que eu estou falando aqui. Na universidade, hoje, a gente tem alguns cursos que foram criados ao longo dos anos. A gente tem um AM 037, né, que fala exatamente sobre todos esses assuntos, e é muito importante, é incrível como os alunos hoje, principalmente, têm muito interesse nisso, né? Centro de inovação, a Inova, de novo, né? Ele é o núcleo de inovação tecnológica, a gente precisa ter esses núcleos de inovação tecnológica, todas as instituições de ciência e tecnologia têm que ter. Então, é importante ter um braço dela também, eu sinceramente acho, o Cotil é parte da Unicamp, aliás, tem que trabalhar junto com a Inova. Então, trazer a Inova para estar junto com você, né? Você vê a Unicamp, ela tem mais de 1.000 patentes, e parte dessas patentes vem dos colégios técnicos também, né? Tem a incubadora. Olha, em 3 anos, gente, tem quase 178 convênios de P&D, quase 311 milhões. E ela interage com outros ICTs, né? E as empresas filhas, olha, essas empresas filhas que eu estava descrevendo para vocês, 2 eram unicórnios, muitas não são, muitas são pequenas.
tem 1.131 empresas. Eles dão, na região metropolitana de Campinas, 53% delas são na região metropolitana de Campinas, 44% em Campinas. 38 mil empregos diretos, sem contar os indiretos, com impacto de 16 bilhões de faturamento. Então, anual, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Né? Quando a gente falou lá no tema, no título da palestra, o impacto socioeconômico, um exemplo é esse, tá certo? Então, muitas vezes, quando as pessoas vêm falar, que universidade, que não sei o quê, olha, tenta imaginar, então, a região metropolitana de Campinas, Limeira, sem Unicamp, sem FCA, sem Cotil, sem Cotu. Imagina. Não estou dizendo que o resto não presta, tem muita coisa boa, mas imagina. Então, você nota o impacto que isso tem no desenvolvimento. E boa parte disso é porque, pelos talentos, a gente sabe. Lá no Unicamp, você sabe, quando os alunos que vêm dessas escolas sérias, como Cotil e Cotuca, são alunos bons, não tenha dúvida. Eu, quando olho o ecossistema como um todo, gente, eu vejo que tem assim, pezinho da Unicamp em tudo, em todas aquelas instituições que eu falei. Você vai achar pé da Unicamp no IAC, no Itaú, no Sanepem, dos privados, né? Por exemplo, no Venturos, no Eldorado, no CPQD, está cheio de Unicamp. Nas empresas que estão entrando, todas elas têm gente que saiu da Unicamp, que saiu eventualmente do Cotil, do Cotuca. Percebe? Então, esse é o impacto que a gente tem que buscar. Por quê? No final das contas, é a seriedade que a gente faz é pensar em ciência, tecnologia e inovação, né? Na formação dos alunos. Né? E olha os parques tecnológicos. A gente tem 5 regulamentados, mas 3 que realmente funcionam. Né? O Parque da Unicamp hoje tem 35 empresas, 530 postos de trabalho. Né? O Polis do CPQD tem várias empresas, inclusive empresas filhas da Unicamp. O Tecnoparque é mais um condomínio de empresas, mas é muito forte, né? Com 4.700 colaboradores. Né? Então, esse tipo de coisa só aparece porque você começou lá atrás, né? Há 50 anos atrás, a formar as pessoas que iriam transformar tudo isso. Né? Por isso que a responsabilidade funcional é muito importante. Né? Programas e ações são muitos, né? Aqui eu estou dando alguns exemplos e eu quis colocar isso aqui, principalmente, tem vários programas, tá? Aqui com o Facebook, a questão do campo digital, a questão de criar novas empresas na área do agro, a formação dentro das próprias instituições de ciência, tecnologia e inovação, que não são só as universidades, mas eu gosto muito de falar do Inova Jovem. Então, eu acho um dos programas cruciais ligados ao ensino médio, ao ensino técnico, que tem a Inova Jovem. Então, eu estou fazendo a propaganda para a Inova, não sou mais da Inova, mas você sabe que eu tenho um carinho muito especial com eles. Né? Um outro muito importante, ligado com a Fundação Fórum Campinas Inovadora, que representa a região metropolitana, é o Transforme Sua Pesquisa em Negócio. Ela ajuda muito, inclusive, os pesquisadores, entendeu? E ela, garanto para vocês, ajuda os pesquisadores a serem melhores pesquisadores. A pessoa tem uma pesquisa que ele está fazendo, às vezes é uma tese, às vezes é uma dissertação. Como eu posso? Não é sempre, tá? Mas como eu posso transformar aquilo num negócio, né, em algo que é uma inovação? E o Inova Jovem, para os seus alunos. Então, é sempre o segundo semestre, então fiquem atentos, tá bom? Bom, é isso. Eu achei que foi legal, né? Foram 68 inscritos em várias cidades, 15 selecionados, eles que nos classificaram como consolidados, e a gente ficou no top 3, tá bom? Então, é só para mostrar aqui. Né? Por fim, eu queria mostrar como que essas conexões são feitas e como é que você cria esse ecossistema. Meu último slide ele tem uma certa animaçãozinha aqui, e aí a gente abre para conversar um pouco, né? Porque eu quero mostrar o impacto disso. Primeiro, você tem escolas e universidades. A missão delas são os talentos. Os talentos vão trabalhar nas empresas públicas ou privadas, não importa. Eles, onde é que é feita a inovação? Pesquisa, desenvolvimento e inovação. Né? Isso acaba levando produtos, processos, serviços e os ciclos, os benefícios da sociedade, em princípio. E aqui eu estou incluindo todas as questões de impacto social. Eu estou colocando de uma forma mais pitoresca, que é mais fácil de explicar. Mas você percebe que o centro está os talentos. Né? Eles, se eles não têm a formação pensando em transformar conhecimento em impacto, dificilmente essa cultura permeia a própria empresa.
E não tem como que esses talentos vão se virar professores do COTIL, do Cotuco ou da Unicamp, que tem uma hora que satura. Ou vão ser professores. Parte deles tem que estar nessa cadeia. E uma coisa é fato que eu tenho que dizer aqui. O Brasil investe 0,5% do PIB de recurso público em ciência e tecnologia, que é a média dos países da OCDE. As empresas investem 0,5% do PIB também, que é 1/3 da média. Ou seja, no Brasil, as empresas tinham que investir 3 vezes mais para ser a média do OCDE, que não é uma média de Coreia do Sul, média de Israel, não. Nós tinha que aumentar por 3 vezes. Então, é uma falácia quando a gente fala que não tem investimento público. Eu acho que nos anos recentes diminuiu muito o investimento público, né, em ciência e tecnologia, mas de forma geral, não tem a cultura dentro das empresas disso. As empresas que são muito pequenas, ela é a empresa da sobrevivência, né, que vende a janta para comprar o almoço. A empresa grande, nacional, trabalha muito mais a questão do lobby, protecionismo, para se garantir. E a internacional tem mudado muito, né? Ela faz isso no seu local, onde está o seu quartel-general. Isso tem mudado muito, tá? Isso tem mudado muito mesmo, porque as empresas internacionais têm buscado muito mais a colaboração. Isso ligado a incentivos fiscais e tudo mais, né? Então, você percebe que o problema está nessa cultura de inovação. Por isso que o ensino médio, o ensino técnico tem que trazer, além das habilidades, das ferramentas que você vai ensinar para esses alunos, tem que estar com eles ali, na hora. O talento de transformar e de valorizar a cultura da inovação e do desenvolvimento socioeconômico com base no conhecimento e, portanto, sustentável. Nesse ponto de vista dos talentos também, a gente tem que lembrar que, para você dar esse tipo de formação, muitas vezes você tem pesquisa, ensino, extensão de alta qualidade. É isso que você tenta fazer. Porque, e nisso, é a minha maneira de mostrar isso, que as pessoas falam, tem gente que acha que a missão da universidade é fazer pesquisa. Não é, ela é uma ferramenta. A nossa missão são os talentos, tanto do COTIL, quanto dos colégios técnicos, como da universidade. Agora, o que acontece que é engraçado, se você está no mundo de cultura de inovação, é aí que vem aquela transformação sua pesquisa em negócio, né? Muitas vezes, aquela pesquisa pode gerar uma inovação. E uma inovação, se ela não está protegida, é que nem um terreno que você não tem a escritura direito, entendeu? Ela pode ser... Ninguém vai querer apostar naquilo que falar, não vou construir ali naquele lugar, se aquele terreno, de repente, vai aparecer o dono, eu vou perder. Você precisa ter uma questão de propriedade intelectual, precisa cuidar disso. Então, deve ter muita coisa que acaba saindo em diversos aspectos de inovação que precisam de proteção, que precisa ter no ensino médio, ensinar para as pessoas esse conceito. Me chamava a atenção nos Estados Unidos, né, quando eu estudei lá, nos cadernos de laboratório, vinha embaixo assim, ó, descoberto por e, como é que chamava? Testemunhado por. Então, no meio do laboratório, se eu descobrir uma coisa legal, já está na sociedade. Fala assim, olha, eu fiz isso, e a outra pessoa falar, assinar. Por quê? É uma coisa individualista, é uma coisa para criar diferenças? Não é. É porque se você não proteger, você não beneficia aquele que inventa. Então, a proteção não é uma coisa elitista, e sim, é uma garantia que eu vou poder desenvolver aquilo. Porque se ela ficar em domínio público não significa que, bom, então agora qualquer um pode fazer. Como você não tem esta proteção, geralmente, quando está em domínio público, quem ganha são os maiores, são os grandes tubarões. Então, a proteção garante que você possa desenvolver aquilo, né? E aí, você começa a ter ligação direta com essas empresas, porque você começa a fazer o que chama inovação aberta. A empresa, olha só, em vez dela fazer o próprio desenvolvimento dela, através internamente ali, que tem que ter, é isso que eu estava falando, que a empresa tem que aumentar 3 vezes o seu desenvolvimento, ela começa a usar as escolas, as universidades para desenvolver aquilo. E agora tem outra coisa, parte desses talentos, eu tenho certeza que vocês estão observando isso, eu gostaria até de ouvir de vocês, não querem seguir nesse caminho canônico de vou trabalhar numa empresa, está cada vez mais isso. Eles querem criar novas empresas, eles querem ser os empreendedores, e nós não damos formação para isso. E mais ainda, pode ser que eles usem tecnologias que estão lá dentro da própria universidade, da escola, para criar uma empresa. O que a gente faz para ajudar a fazer isso? Aí você tem incubadora, você entra lá, mas no caso de você, o que tem que ajuda a eles
entenderem como é que eles podem transformar, eventualmente, alguma ferramenta que eles criaram, algum desenvolvimento, uma forma de ensinar, tal, que poderia ser feito. Nós não temos. E olha que legal, uma vez que isso aqui é criado, eles mesmos acabam trabalhando junto com pesquisa e desenvolvimento, quer dizer, as empresas acabam buscando essas empresas pequenas, que são as startups, para se desenvolver. Aí o ecossistema está criado. Então, aqui, o meu ponto principal, você tem instituições de ciência e tecnologia, você tem universidades, instituições de ensino, você tem o poder público ajudando no financiamento ou regulamentando, você tem tudo isso, mas o centro está nos talentos. Como o centro está nos talentos, o papel do ensino médio no impacto, que é o tema dessa palestra, eu espero que tenha ficado claro que ele é fundamental. Né? Então, para guardar, né? Não, inovação, só a inovação se tem impacto, gente. O impacto é socioeconômico. Hoje, a inovação com base no conhecimento leva ao desenvolvimento sustentável. Isso é fundamental. Os ecossistemas de inovação geram desenvolvimento sustentável. Campinas e região formam um grande ecossistema de inovação. No centro dos ecossistemas estão as pessoas, os talentos. A formação dos talentos junto à promoção da cultura da inovação é o que transforma a sociedade. Acho que esse é o meu ponto principal dessa palestra aqui. Aqui entra o papel fundamental do ensino médio e técnico, mas deve ter um ensino da técnica voltada para a inovação, com talentos inovadores e empreendedores. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que ser assim, não. Muitos não são. Mas isso não deve ser um pecado, deve ser algo buscado, porque é parte da formação das pessoas que vai transformar a sociedade. Tá bom? Então é isso, gente, que eu queria falar. E desculpa se eu falei demais, eu acho que eu devo ter falado bastante. Espero não ter cansado vocês, mas eu vou parar de compartilhar aqui a minha tela e fico aqui à disposição. Tá bom? Obrigado, viu? Nós que agradecemos, Newton, e não falou bastante não, mas trouxe tanto conteúdo para nós aqui que enriquece e provoca, né, a gente a refletir sobre tudo que você falou. Eu fui tentando registrar algumas questões que eu gostaria de colocar aqui, mas, na verdade, são muitas. Pelo que o senhor estava colocando, a universidade ela tinha, embora muito jovem, ainda, né, 50 e poucos anos, ela foi alicerçada no ensino, na pesquisa e extensão. Hoje a gente já vê há algum tempo um esforço, um trabalho para que a pesquisa e a extensão ela esteja no currículo dos cursos da universidade e do ensino médio e técnico, não é diferente. Uhum. E isso representa uma maturidade da universidade no sentido de que, justamente isso que o senhor falou, o ensino, a pesquisa e a extensão, ela tem que ser encarada como a base para a inovação, para o desenvolvimento, o empreendedorismo. E não a gente produzir pesquisa e extensão como atividade fim. É isso, professor? Assim, eu acho assim, por favor, não está me chamando de senhor, não. Eu me sinto mais velho. Não, assim, o meu ponto é que há muito questionamento, às vezes, sobre isso, sabe? Você vê dentro dos ambientes, se você fala de inovação, ou de patente, propriedade intelectual, essa coisa de desenvolvimento de produtos, tem um grupo que fala, puxa vida, nós estamos aqui numa instituição pública, o que vocês estão fazendo? Isso é um mercantilismo. Então, sabe, e dizer, não, nós temos que produzir a ciência, a pesquisa. O meu ponto final ali é que não tem nenhum antagonismo entre fazer as atividades de inovação, de colocar ele na grade, né? ou como um dos objetivos, porque, no final das contas, a missão final das instituições de ensino são as pessoas, não são? Eu não vejo outra. Eu não acho que a universidade é feita para a produção de conhecimento. Eu não acho que a Unicamp é para ser um hospital de assistência, você está entendendo? Não é isso. Ela pode ter, mas a missão final são os talentos. E o que eu estou dizendo, do ponto de vista dos talentos, inclusive a demanda deles mesmos hoje. Nós temos que nos adaptar. Inclusive do ponto de vista tecnológico, porque vai chegar um momento que
nos 5 anos que a pessoa faz uma engenharia, quando ele chegar no final, o que ele aprendeu no começo já não está servindo mais. Entendeu? Então, a formação que você tem que dar tem que levar em consideração tudo, inclusive essa forma de empreender, de inovar, que sim envolve ensino, pesquisa e extensão. Então, não tem nenhum problema em fazer isso. Tem espaço para todos, tem um espaço do trabalho extremamente acadêmico, que é fechado em si mesmo, da extensão assistencialista, que também é fechada em si mesmo, do ponto de vista das ações, ou da educação continuada, né? Mas nada disso antagônico, nada prejudica o resto. Então, podemos pensar na inovação como parte da formação e que tem como base o mesmo tripé que a gente sempre fala, ensino, pesquisa e extensão. Mais ou menos isso que eu estou querendo dizer. E o ensino técnico e ensino médio técnico, como você disse no início, ele tinha de início, o ensino ele voltava a preparar o profissional para ir atuar no mercado de trabalho, nas empresas. E hoje essa realidade está mudando. Tem essa formação técnica, profissional, mas que se dá sequência na academia, na pesquisa, na extensão. O quanto que isso está mudando, esse é um caminho, vamos dizer, do futuro mesmo do nosso país, e o quanto que mudou, a empresa teve que mudar, o que veio primeiro? Quer dizer, a universidade, o ensino público, ele puxou a empresa, ou a empresa que acabou estimulando a nossa educação e acabou exigindo um perfil de um novo profissional. Até porque eu acho que a mão de obra, as empresas acabaram com recurso tecnológico, não requerendo tanta mão de obra, mas sim talentos, como o senhor diz, né? Eu acho assim, o que mudou, eu acho que a tecnologia, você vê a quantidade de coisas que eram feitas antes, que não tem uma necessidade, não sei, né? Por exemplo, você nunca vai deixar de precisar do homem, mas quando você vê, vamos supor, tecnicamente, você tem um ferramenteiro, sabe, o cara que trabalha com torno, que faz peças, tal, não sei o quê. Hoje, com essa CNC, com o cara, o quanto você precisa da pessoa, não há dúvida. Mas você não precisa formar aquele técnico, na verdade, já quase não tem ferramenteiro. Assim, eu sei. Então, o que a gente quer fazer? Nós precisamos formar as pessoas tecnicamente, porque também não é só para o cara ir para a universidade, não. E eu acho que a formação tem que repensar um pouco, né, que ferramentas a gente tem que dar para eles para que a sociedade se desenvolva, primeiro. E o que eu estou tentando dizer é que, nesse pacote de ferramentas, é a capacidade, talvez, de ensinar que ele mesmo pode ser o próprio empreendedor, ele mesmo pode criar uma empresa. E hoje as pessoas estão muito empoderadas, tal como nas redes sociais. As pessoas estão empoderadas para dar sua opinião. Todo mundo virou jornalista, todo mundo virou analista, todo mundo entende vacina, não é isso que a gente vê, né? Então, mas do ponto de vista de fazer coisas, hoje você tem disponível capacidade que você não tinha antes, né? As empresas, sabendo disso, elas estão muito mais dinâmicas e as pessoas estão mais dinâmicas. Hoje é incrível, é difícil uma pessoa que para 2 anos na mesma empresa. Assim, eles já entram na empresa pensando nisso aí. Isso antigamente era mal visto. Você queria ver o cara que trabalhou, lembra? Colegas meus que fizeram engenharia química. Eu sou originalmente da engenharia química, não, cara. Tem colega meu que entrou na época na Ródia e trabalhou 30 anos na Ródia, tá certo? E é assim, hoje, e se você olhar as outras gerações, sempre fala assim, não é mais assim. Então, talvez, quem começou primeiro, eu não sei, mas, do fundo, é a tecnologia. E tem um conceito novo nas empresas que eles perceberam, é impossível verticalizar. É impossível uma empresa ser dona do processo inteiro de tudo. Ela pode até ser por um tempo, mas ela vai padecer, ela vai morrer. Então, esse processo que se chama de inovação aberta permitiu o seguinte, eu tenho que me abrir, associar pequenas empresas a grandes empresas para resolver o problema, para poder atender as demandas. E é nessa hora que começaram a surgir essas startups. É nessa hora que tem essas empresas que demandam de técnicos. Agora, você tem que ter um cara que é uma formação que possibilita isso. Então, eu vou falar assim, por exemplo, hoje, com a eletrônica, né? O cara vai trabalhar num carro, ou o cara que faz a mecânica de automóvel.
Do ponto de vista mecânico, de projetar engrenagem, assim, tudo bem, se ele for trabalhar com Fusca, ainda tem bastante mecânica, mas dos carros de hoje, a mecatrônica, o processo eletrônico está muito mais forte do que a própria mecânica em si. Tem a questão de mecânica, tem de materiais, mas ele tem que ter essa formação mais geral, né, para poder encarar isso. Então, e eu acho que é isso, mas se ele não tiver essa formação, ele fica um cara muito técnico de uma coisa só, dificilmente, a empregabilidade dele fica menor. Então, acho que, não sei, a ideia dele ser proativo no que ele está formando e ver que, de repente, ele não vai trabalhar numa empresa grande, ele vai querer criar uma empresa, ou ele, um grupo de alunos, vão querer fazer uma empresa. E é isso que Nova Jovem faz. De repente, eles formam um grupo que pode virar uma empresa. E isso é interessante, entendeu? Mais ou menos isso, né? É uma pergunta muito difícil, eu acabei respondendo muito comprido, mas alguns pontos aqui eu acho que eu toquei no que eu acho que é. Não, é importante. E os alunos, nessa faixa etária, os nossos alunos que se envolvem com a pesquisa, desenvolvimento do projeto, eles aprendem a trabalhar também em equipe, que hoje é fundamental, que busca os conhecimentos de fato de cada um, né? Vocês que estão na graduação, na pesquisa, acho que quando recebe um aluno que tem já essa formação técnica um pouco mais ampla, ele é um diferencial também, né? Você é. Nossa, eu lembro, no laboratório, assim, eu dou a chave de fenda para o aluno, do jeito que ele segura a chave de fenda, eu já sei, isso aqui... Estou brincando, mas no fundo assim, é importante. E o que eu noto, né, eu tive já um tempo, quando a gente criou engenharia física, né, na época eu era diretor, um pouco antes, teve a Unicamp organizou a Unicamp e o ITA, quem mais que foi? Não lembro, será que foi a FCA? É a Unicamp. A gente foi em Boston e visitou para ver a questão do ensino de engenharia e tal. E aí eu tive uma palestra, professor do MIT, na área de Aerospace Engineering, engenharia aeroespacial. Me chamou a atenção que os alunos lá tinham 20 horas semanais de cursos com contato com algum instrutor. Isso pode ser o cara que coordena, o cara que toma conta do laboratório, como pode ser, talvez, um pouco de aula. E a impressão que eu daqui, eu olho, por exemplo, no caso onde eu conheço, nos cursos de engenharia, a pessoa fica sentada na sala de aula muito mais do que nas atividades de trabalhar em equipe, esse tipo de coisa é fundamental. E é isso que tem que mudar. Então, é bom a gente se expor a esse tipo de coisa, né? Porque o trabalho em equipe é fundamental. Agora, você imagina o trabalho em equipe pensando em realmente criar algo que vai virar um negócio. Isso exige um tipo de conhecimento que não tem uma disciplina que ensina isso, entendeu? Assim, não tem. Os próprios professores não têm esse conhecimento. Nessa coisa que eu falei, transforma sua pesquisa em negócio, a gente está ensinando... São mentores de empresa que acabam ensinando esse tipo de conhecimento. E o que a gente percebe, inclusive na avaliação institucional da Unicamp, principalmente a pós-graduação, beneficiou muito com isso. Sabe? Que quando você pensa a coisa inteira da aplicação final, ajuda muito até na ciência básica, né? Bom, vamos ver se algum outro colega nosso quer conversar com o senhor. Suzy. Está ali. Professor, eu não sei se eu vou ser feliz nessa questão, ou se eu vou complicar a vida do senhor, mas eu vou fazer, porque o tempo todo da palestra, né, isso ferveu na minha cabeça. Eu fiz minha graduação nos anos 90, né, e eu fiz geografia. E, nesse momento, assim, explodia, né, nas universidades, a questão do mapeamento através do sistema de informação geográfica. E ainda a gente tinha aquele ensino de fazer a cartografia, né, entre aspas, a unha, de fazer a coleta, de fazer a criação de classes para mapeamento, e, ao mesmo tempo, a gente tinha essa questão
da informatização, da tecnologia entrando na elaboração de mapas e na cartografia, né? E a gente tinha um professor que falava assim, para fazer no SIG, para pensar num mestrado com relação à área de sistema de informação geográfica, vocês têm que saber fazer na unha. E aí eu fico pensando, né? O senhor falou do exemplo do ferramenteiro, né? E aí a gente vem o tempo todo falando nessa questão da evolução tecnológica, do domínio, a influência desse domínio na região, até a questão da diferença do aluno que fez um técnico e vai para a universidade, né? E pensando naquele aluno que não fez o técnico, e pensando assim, no nível hoje que nós estamos do conhecimento tecnológico, como fica esse discurso de saber fazer na unha? Eu entendo que o aluno que veio do técnico, que sabe fazer, é um diferencial, né? E isso foi falado. Mas eu fico ao mesmo tempo pensando, nós chegamos num nível, né, que o saber fazer a unha é possível em algumas áreas, traz um diferencial, mas como fica esse discurso hoje? Como fica essa situação? Não, diferente? Não, faz todo sentido essa pergunta. Eu digo assim, por exemplo, na minha formação, por exemplo, quando eu comecei mesmo a fazer pesquisa, em simulações, não tinha pacotes de simulação, então você tinha que criar os seus próprios programas, os seus algoritmos para fazer. Interface com o computador não era um negócio que você comprava, sabe, para aquisição de dados, então você tinha que fazer a eletrônica, né? E eu me vi, quando eu trabalhei naquela startup, num certo momento lá, que já tinham grandes pacotes, e que o pacote, às vezes, dá umas respostas que não tem nada a ver, e é por causa da experiência de fazer você mesmo que você tem uma ideia de que isso não tá bom, né? Quando eu digo que não tem, eu acho que a formação A1 e ter essa exposição, né, é fundamental. Eu acho que é fundamental. Quando eu disse do ferramenteiro, a pessoa fazer uma peça no torno, se é o caso, fabricar ali e entender, ela está aprendendo muito mais do que simplesmente fazer aquilo. Eu brinco com os alunos, eu falo, olha, quando você aprendeu, quando você estava aprendendo lá, eu ganhei 3 bananas, perdi 2, quantas bananas fiquei? Eu tinha 5 laranjas e tal. Você podia ter reclamado naquela época, olha, eu não vou trabalhar em quitanda, eu não tenho que aprender nada disso. Você não estava aprendendo a contar frutas, você estava aprendendo bases da matemática. Então, o meu ponto aqui tem que dar muito desse ensino, a unha tem que ver como fazer, mas deixar eles ter muita criatividade, trabalho em equipe para fazer tudo isso, mas lembrando que o que você está ensinando é muito mais do que simplesmente ele saber mexer naquele torno em particular. Ele é o cara que conhece completamente aquele torno, que quando ele sair, possivelmente não vai estar mais em uso. Então, é isso, a gente tem que ter a forma de pensar que, claro que depende do tempo, é importante botar a mão na massa, é importante construir coisas, é importante fazer, né? Construir. Mas você tem que ter sempre na sua cabeça que você está aprendendo, não é aquilo em si, quer dizer, eu não sou um cara que aprendi a usar a máquina XYZ, e sim, o processo de aprender é o que eu estou aprendendo, entendeu? Então, e aí ele vai ser uma pessoa com uma formação que, se der um outro torno para ele vai aprender. Se vier um torno, ele vai saber programar, ou seja, ele evolui muito mais, ele pode agora inovar e criar um torno que é melhor, entende? Então, ou seja, não é que eu acho que tem que sim aprender muito a unha. O que tem que tomar cuidado não é mais aquela formação que você está. Também é importante, porque eu acho que você sabe muito bem disso. É difícil, às vezes você vai numa oficina mecânica, né? Porque nós estamos falando aqui, gente, de um grupo de pessoas que tem acesso ao COTIL, Cutuca, Unicamp, que é uma minoria gigante. São privilegiados, certo? Eu adoraria que todas as escolas fossem assim. Mas, na maior parte das pessoas, não tem acesso, quer dizer, não tem acesso. A gente forma 300, 400 mil alunos do ensino médio,
A Unicamp, a USP e a Unesp oferecem quantas vagas, entendeu? Então, você vai na oficina mecânica e o sujeito que está lá trabalhando, ele aprendeu a eletrônica, a mecânica, sei lá, eu, sozinho, não é? Não tem as ferramentas adequadas. Então, nós temos que melhorar e servir como exemplo para que todas as escolas dessa formação, e sim, um conhecimento à unha. Eu acho fundamental isso, dentro do tempo que é possível, porque você cria uma pessoa diferente e realmente que sabe transformar as coisas, e não um operador, entendeu? É necessário também ter os operadores, tá? Cada pessoa lá na produção tem que ter também. Só que essa vai ser substituída por máquina. É a primeira que vai ser. Bom, é isso. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Ou se... Eu não quis responder. Eu fiz alguns comentários que acho que vão na linha que você está falando. Obrigada, professor. Respondeu sim. Obrigada. O senhor Carlos Leite pediu a palavra, Newton. Aham. Carlão? Ele levantou a mão. Estou aqui. Oi. Olha só, estamos aí. O fundamental, é preciso ter o fundamental, porque senão a gente fica sem recurso às vezes, né? Você veja bem, o GPS, por exemplo, é um instrumento que pode ser usado para navegação aérea, inclusive. Só que se o piloto está lá em cima e para o GPS dar uma pane, ele tem que voar pela bússola, como se fazia há 50 anos atrás, 100 anos atrás, né? Então, é muito importante esse conhecimento básico para o aluno sempre saber. O caso da topografia mesmo, o aluno vai fazer o professor vai fazer um levantamento em Mato Grosso, vai descer do barco, a calculadora cai na água, quer dizer, ele vai ter que trabalhar sem a calculadora. Então, é mais ou menos isso que eu acho que é fundamental, entende? A gente tem que saber esse trabalho inicial também, ok? É isso que eu tenho a dizer. Não, eu concordo plenamente. Obrigado. Eu concordo plenamente. Agora, tem que ver como você faz isso, né? Como que você dá esse tipo de formação. Eu acho que e dentro dessas formações de aprender a fazer, a resolver os problemas sem o apoio, vamos dizer assim, das muletas, né, da tecnologia, é uma parte do ensino muito forte. Noção de grandeza, o tamanho das coisas, tem que a gente chama de alguns sensos que a pessoa precisa ter, não tem dúvida que isso é importante. Mas lembrando, sim, sempre no contexto de pensar que essa parte fundamental é importante, mas ele tem que saber mexer com as ferramentas. Eu tinha o meu supervisor de pós-doc, quando eu fiz fazer, ele falou assim, olha, você é tão bom quanto as ferramentas que você usa. Então, se eu vou ficar usando enxada, entendeu? Eu preciso saber das ferramentas. Então, essa curiosidade pela tecnologia, pelas ferramentas que estão disponíveis, é fundamental despertar também nesses alunos, né? É isso que eu penso. Concordo com você. Ok, obrigado. Muito obrigado pela pergunta. Moccioli. Microfone, Moccioli. Moccioli, não estamos te ouvindo. Só que ele está... Acho que ele tem outro que gostaria de fazer alguma pergunta antes do Moccioli, enquanto ele se organiza. E agora? Está ouvindo agora? Agora sim, Moccioli. Ok, boa noite a todos. Boa noite, professor Newton. Boa noite. Na verdade, eu não vou fazer uma pergunta. Só queria fazer um comentário. Parabenizá-lo, em primeiro lugar, pela explanação, muito esclarecedora. E o que eu queria comentar é sobre, acho que é o último slide, aquele animado, que eu achei que foi muito elucidativo da importância da gente incluir nos currículos nosso, né, do ensino técnico, que eu achei que eu já tinha noção da importância, né? O colégio já tem a noção, nos últimos anos a gente tem investido nisso, né? Através, principalmente da participação junto aos programas da Inova, né? E não só da Inova, né? Mas a gente tem aqui a professora Priscila, que o senhor deve conhecer também, que era a nossa representante junto à Inova e junto a todos os programas relacionados à inovação e empreendedorismo. Mas
aquele slide com os comentários, as explicações do senhor, eu acho que ficou muito claro para a gente, e eu acho que isso daí desperta na gente, eu acho que uma consciência maior da necessidade da gente provocar no nosso, não só no corpo docente, mas em toda a nossa equipe, né, a necessidade da gente repensar, né, a integração nossa do nosso currículo, né, com esse tema, né, inovação, empreendedorismo, e de forma multidisciplinar, né, não pensar só num curso, né, eu acho que provocar de forma interdisciplinar, e até mesmo agora facilitado um pouco, talvez, pelo novo currículo do ensino médio, né, novo ensino médio, né. E eu só queria dizer que a gente tem no curso de desenvolvimento de sistema, acho que a Priscila pode até falar melhor, uma disciplina, né, de inovação e empreendedorismo. Mas eu acho que é uma aula semanal, talvez seja até um pouco tímida nessa iniciativa, mas acho que a Priscila pode falar até com mais propriedade, né? Mas eu acho que já é uma iniciativa, né? E eu fiquei bastante contente com essa sua exposição e até entusiasmado, principalmente pelo impacto do penúltimo slide. Então, quero parabenizar pela apresentação e agradecer, né, por mais uma vez atender ao chamado do Cotil. Nossa, muito obrigado. Para mim é um prazer, cara. Acho que isso faz parte. E esse slide, quando eu criei, fiquei pensando muito. Eu falei, gente, como é que eu explico isso que eu estou tentando dizer? Se você está me falando isso, eu fico contente, mas acho que eu consegui. Entendeu? Ficou muito claro. Tá bom. Muito obrigado. Na sequência, até a Rosmari. Oi, professor. Oi. Boa noite. Boa noite. Na verdade, também é mais um comentário a respeito da pertinência da fala que o senhor nos trouxe, uma reflexão bem interessante, e também a minha fala se relaciona com o que o professor Mattioli acabou falando, né? Como nós estamos numa fase de compreensão, melhor, houve uma reformulação da grade dos nossos cursos técnicos, que agora são integrados ao médio, e isso foi aplicado, começou no ano passado, agora a gente está, então, presencialmente com os alunos, vivenciando essa grade, com uma disciplina específica que se chama Projeto Integrador, e que ela contempla, né, essa multidisciplinaridade, que fica bem interessante. E fica mais interessante ainda quando a gente se apropriar verdadeiramente, né, do que pode ser essa disciplina, né, no desdobramento de um impacto para a sociedade. Quando nós fizemos o Planes no ano passado, aqui do Cotil, já foi definida, né, na visão, nos valores e princípios do colégio, vários itens do que o senhor trouxe, né? Então, eu entendo que nós percorremos, né, iniciamos um percurso, já avançamos, e vamos amadurecer. A fala do senhor casa muito bem com isso, abre espaço para mais reflexões, né, para tomadas de decisões bem conscientes e reflexões sobre como fazer, né, enxergar para onde podemos e devemos ir, mas pensar sobre como fazer, a questão do factível, né, até que ponto, quais as nossas ferramentas e o que a gente tem que acionar para conseguir. Então, é uma fala muito valiosa. Eu agradeço bastante. Antes de passar para a Priscila, que ela vai falar também. Tá, muito obrigado. Eu fico satisfeito Eu acho que tem uma coisa assim que é quase que a gente, como professor, né, gosta de compartilhar as coisas que você começa a entender de uma forma assim, que você gosta não de impor, mas de trazer para que as pessoas concordem ou discordem, que a gente vai construindo um discurso que eu acho que é bom. E é essa que é a ideia. Eu fico satisfeito que eu tenha passado algumas dessas análises de uma forma que ajuda e que está alinhada com
com as ideias do planejamento estratégico do COTIL. Isso é fantástico. É isso aí. Fico satisfeito. Obrigado, viu? Obrigada. Obrigado. Professora Priscila. Boa noite, professor Newton. Tudo Oi, bom? Tudo bem. Eu tive com você, mas olha, quando foi? 2019? Nem lembro mais. 2019, isso. Que foi o presencial, né? A última vez. Isso, eu fiz uma aula, foram duas, não lembro mais, uma classe, não era uma, né? Uma classe no bem auditório, grande. isso. Auditório, isso. Foi falar um pouquinho sobre o Inova Jovem, né? Isso, eu levei o laser, comecei a falar sobre o laser para ele. Isso. Só aproveitando, agradecer por todas essas informações, porque eu acho que é tudo muito válido, tudo muito pertinente, né, com o que a gente está vivendo. E como o Mattioli comentou, desde 2014, quando o colégio começou a participar do Inova Jovem, a gente implantou, né, no curso a disciplina de inovação e empreendedorismo. E é uma aulinha na semana, mas é interessante porque nessa disciplina a gente fala tanto da questão de patentes para proteger a ideia, mas também estimula muito a criatividade, porque a gente coloca os alunos para fazer oficinas de coisas totalmente diferentes, mas que estimulam a criatividade para eles criarem soluções. Então, eles têm que fazer um show de talentos, eles têm que criar uma casa sustentável com papel, né, e papelão com reciclável. Isso vai despertando interesse para outras coisas, né, porque eles vão criando soluções para coisas do cotidiano, isso vai trazendo para eles outras informações, agregando. E isso está ajudando bastante no projeto integrador, porque a gente trabalha toda essa questão de o que fazer, quem atender, como atender, e depois implanta isso, né? Faz o projeto e devolve à comunidade. Então, eu acho que é muito interessante essa questão de despertar desde cedo nos nossos alunos, né? No ensino, eu acho que devia até começar antes, no ensino fundamental, não esperar no ensino médio, né? Fomentar essa coisa de vamos fazer, vamos inovar, mas não é só questão de tecnologia, é questão de processos, né, também. Não é só coisa física. Eles vêm muito com a mentalidade do criar algo palpável. E não é só isso, né? O inovar pode ser num processo, num software, e é interessante, né, abrir a mente deles com relação a isso, né? Não, eu concordo plenamente. E acho fantástico esse curso. E a criatividade, né? A ONU criou, né, o Dia Mundial da Criatividade. Foi semana passada, quinta e sexta, 21 não, é bem no feriado, 21 e 22, né, de abril, é o Dia Mundial da Criatividade. E eu tive na abertura aqui no MESCA, no espaço da PUC novo que tem ali, eu achei demais, porque realmente estimular a criatividade é fundamental. Na verdade, a criatividade na inovação ela parece multiplicada 2 vezes, um na ideia em si e o outro na criatividade de fazer a ideia funcionar. Então, é uma das características da gente que mais faz a gente ser humano. Então, concordo plenamente. E eu acho que tem que estar desde o ensino fundamental. E eu acho fantástico que vocês tenham essa disciplina. Mesmo, acho fantástico. Que bacana. Parabéns. Obrigada novamente pela contribuição, professor. Não, obrigado a vocês pelo convite, sinceramente. O Maurício levantou a mão, mas eu ia pedir licença e agradecer a Priscila, que ela indicou o nome do senhor. É? Para a palestra, é ela. Então, ela que é culpada. Ela é culpada, depois eu vou pegar ela de couro. Ela que indicou, ela fez essa feliz indicação. Obrigada, Pia. Obrigado a vocês. Imagina. Maurício. Oi, boa noite, professor. Boa noite para a galera aí. Boa noite. Professor, parabéns aí pela exposição, achei bastante interessante. Eu tenho preparado algumas aulas com relação aos novos modelos de economia, né, visto que agora a gente tem cursos que são integrados, então, para qualidade, etc., alguns cursos assim, nas aulas de ética e cidadania, eu tenho tentado puxar para um lado mais, enfim, relacionado àquilo que eles podem utilizar no curso deles, né? Então, eu acho que foi bastante importante aí a fala do senhor, contribuiu bastante para isso. Eu tenho na verdade, 2 dúvidas, eu não sei se o senhor vai poder colaborar, mas acho que vai, né? Óbvio. Mas a ideia é assim, voltando para o ensino médio, né?
Óbvio que o Cotil é um lugar, vamos dizer assim, né, fora da curva, né? Então temos alunos que são bastante diferenciados, mas ainda assim temos alguns alunos que têm grande problema, né? Inclusive com o próprio estudo, enfim, né? O problema da escola em si. Né? Eu que trabalho em outras instituições educacionais, eu convivo com estudantes que não têm um espírito empreendedor, não têm um espírito tecnológico, e aliás, muitos deles não têm nem um conhecimento sobre si, né? Não consegue ver, né, o todo, né, da própria existência. Bom, muita coisa a gente pode fazer com relação a isso, mas eu acredito que o papel do professor ele é fundamental, né, nessa questão. Então, aí vem minha pergunta. Eu queria que o senhor esmiuçasse um pouco mais como que seria a prática docente, né, se possível, com algum exemplo, sei lá, como, né, acontece aí com a Priscila e os alunos aí na aula de empreendedorismo. Como que é esse perfil do professor que vai ter que trabalhar nesse contexto cultural dessa nova tecnologia, desse mundo que está sendo construído a partir disso? Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é que, eu não sei se o senhor pode responder, mas com relação à universidade, né? Eu tenho uma curiosidade em saber, visto que o papel do professor dentro da sala de aula, ele vai mudar, né? Ou já deveria ter mudado, né, dentro da escola inserida nesse contexto que o senhor levantou na palestra, como que a universidade está se preparando ou como que a universidade age na formação desses professores, né? Então eu tenho essa curiosidade de saber se lá na graduação, em essencial, nas licenciaturas que formam professores, se existe esse diálogo com essa cultura da inovação, vamos chamar assim, né? Porque eu vejo que se não houver isso, penso eu acho que a gente vai ficar meio que estagnado, né? Enfim, no próprio desenvolvimento. O que você está dizendo é extremamente pertinente, né? Assim, e eu posso dizer, do ponto de vista da experiência, mesmo no ensino, essa época, quando eu falei que a gente esteve lá em Boston, né, a gente aprendeu o famoso peer-based learning, né, que eu cheguei a experimentar no curso de eletromagnetismo 2, no curso de física. Eu vou tentar dar um exemplo aqui, porque acho que um exemplo às vezes é mais fácil. Eu sempre gostava de dar um teste, não é a prova, né, mas era um teste, que são várias questões que eu tentava puxar as ideias fundamentais que eu estava tentando passar. Não tanto aquele trabalho mais árduo de resolver um problema que tem passagens mais complexas, mas as questões fundamentais. Eram várias questões, né? E que eu dizia, é impossível tirar 10, porque é muita coisa, mas é impossível tirar 0. Ali é uma boa medida das pessoas falarem lá. Então, eu fazia esse testinho, e depois que eu dei o teste, eu havia imprimido naquela época mais folhas de teste, né? Aí eu falei, eu peguei os testes de todo mundo, que é individual, e eu falei, juntei em grupos, aleatoriamente. Então, não fiquei escolhendo o aluno, estou em grupos ali, falei para eles, juntam aí, eu juntei alguns, grupos de 2, 3, né? Eu dei teste em branco para eles. Agora, vocês, em equipe, vão decidir a resposta, entendeu? Aí eu percebi que existe uma diferença, né? Existe, por mais que a gente tente não ser assim, entre a posição do professor e o aluno, e cria uma barreira natural. E o aprender é um processo isolado, né? É um processo da pessoa. Ele não tem como se enfiar. Então, é o processo dela, e ela se fecha. Entre eles, um tentando convencer o outro, eu vi o aprendizado acontecer naquele momento. Então, eu percebo que o professor deve ter o papel de liderança
de colocar os alunos para trabalhar em equipe com um propósito em que um convencendo o outro de como resolver algum desafio. Ali foi muito bom. E eu, no final eu falei, eu dei a nota final da equipe, não a nota que a pessoa tinha tido. Entendeu? E um convencendo o outro. Você percebe? Você pode convencer o outro a fazer a resposta errada. E a tua argumentação é muito importante. Ali você está sendo você. E você se colocou no nível bom. Então, acho que uma das coisas que eu falo é isso, como a Priscila estava falando sobre desafios e trabalho em equipe, é fundamental. E isso liga um pouco à sua segunda pergunta, porque se eu voltar lá atrás, quer dizer, o Aristóteles, com os livros dele ensinando Alexandre o Grande, não é? O que ele tinha? Ele tinha os livros, entendeu? A informação. A informação era o poder. Hoje a informação está aí. É a questão do Big Data. Ela está ali disponível para todo mundo. Se você quiser, você assiste aulas do MIT, se você acha bom, ou do que seja, de qualquer tópico, você tem ali. Tem muita informação errada, o mar da informação é muito complexo. Então, eu acho que tem um papel de curadoria, de seleção, que é como o professor deve começar a pensar hoje. E nesse também, como é que chama? Eric Mazur, que é um físico lá de Harvard, comentando, num certo momento, quando ele começou, os alunos diziam, olha, você fala a mesma coisa que está no livro. Aí ele inverteu. Você ensina o que está no livro, não está ensinando nada mais. Ele inverteu. Na verdade, ele dava problemas antes e respondia os problemas na aula. Aí o pessoal começou a falar, o professor não ensina nada. Então, tem um meio termo entre essas duas coisas, de você permitir que as pessoas sejam proativas com respeito à busca de informação, com o uso, inclusive, de inteligência artificial para se desenvolver. E o professor tem que aprender a fazer uma curadoria disso muito boa e de trazer as perguntas, incentivar os alunos a buscarem as respostas, buscar informação e discutir com eles, tem que ser preparado por isso. Assim que eu vejo de uma forma muito, por enquanto, rasa, tal, né? Mas que eu acho que o que está acontecendo, existe vários programas, vários desafios dentro da universidade, se tenta fazer muito isso. Não existe um programa geral, mas ele é muito específico em cada uma das áreas, né? Em particular, no estudo de física, como há várias disciplinas de serviço no estudo de física, né? Ela tem que estar se preparando para isso. Eu vejo várias ações nesse sentido, de criar cursos com desafios, trabalhos em equipe, inclusive com parceria com a Inova. Tudo isso tem acontecido, mas, do ponto de vista da licenciatura, como você comentou, tem cursos da física, né? Eu dei curso assim, de estágio na escola, tal. O que acaba acontecendo é que na licenciatura, nas parcerias, é difícil, porque a área de licenciatura dentro, por exemplo, da Faculdade de Educação, ela existe para si mesma, você entende? Na verdade, é um elemento da pesquisa deles. Então, falta um pouco, na minha opinião, a ideia de uma área de trabalho de ensino, realmente. E ensino, e não eu vou estudar o ensino, e sim eu vou ver como é que eu melhoro a pedagogia, como é que eu faço isso de uma forma mais aplicada. Eu acho que tem falta disso. Inclusive, saiu agora, abriu um concurso no Estudo de Física nesta área de ensino. Eu acho que falta um pouco, sabe? Eu acho que a gente tem que começar a criar disciplinas de ensino, né? Mas não a pessoa que usa o ensino como ciência. Não me parece que funciona muito bem. Não sei se eu fui claro, mas é isso que eu teria a comentar. Mas os seus comentários são extremamente pertinentes, devo dizer. Muito obrigado. Bom, acho que mais algum professor gostaria de conversar com o Newton? Bom, Newton, acho que a gente está chegando ao fim. Foi uma noite bastante agradável. Hoje a gente está encerrando o terceiro ciclo aí de palestras. Nos últimos 4 anos, nós promovemos uma reformulação em vários aspectos do colégio e também dos nossos cursos. A nova proposta pedagógica ela foi implementada no ano passado e, como o professor Mattioli, a professora Rosa, a professora Priscila disseram, nós
incluímos em todos os nossos currículos uma disciplina chamada Projeto Integrador. Tem 5 aulas por semana, essa disciplina, e ela tem a característica de reunir todo o conhecimento de todas as disciplinas, todas as áreas do curso, a teoria, e com o objetivo de desenvolver um projeto como conclusão do curso, mas é um projeto levado para a prática de fato. Então, os nossos cursos, os nossos departamentos, os professores responsáveis estão buscando parceria tanto com órgãos públicos, quanto com unidades da própria universidade, para identificar a necessidade de um processo, de uma melhoria, tudo para desenvolver esse projeto ao longo do curso. Nós estamos aprendendo com isso. A gente tinha um ensino, uma estrutura, uma proposta de curso, basicamente, dentro da sala de aula, que voltado mesmo para o ensino. E hoje, desde 2018, com a BNCC, a gente revisou todos os nossos cursos. Então, a gente está num processo de aprendizado ainda, de fato. E o ano passado, já com a implementação do novo currículo, nós iniciamos um processo de organização da pesquisa e da extensão dentro do colégio. Então, isso está bastante avançado também. Nós estamos agora organizando a primeira feira de Ciência e Tecnologia do Cotil, agora para o segundo semestre. Inicialmente, a gente pensa em organizar apenas internamente aos nossos alunos, mas já olhando à frente para poder abrir e a participação de outros colégios, de outras instituições. Bom, nós estamos num processo. Esse ciclo de palestra ele foi criado justamente como uma ação estratégica do colégio para poder, então, desde 2020, a gente tem trazido profissionais de renomes, professores, assim como o senhor aí, e debatendo temas conosco, educação, pedagogia, tecnologia, inclusão. Isso tudo tem contribuído para que a gente provoque uma reflexão, para que a gente revise as nossas práticas, tudo. Então, hoje está encerrando esse terceiro ciclo e eu fico muito feliz aí de ter um professor da Unicamp, da casa, e que vem contribuir, vem selar aí um processo aí de 3 anos aí, né, que de fato está dando a base para que a gente organize e dê continuidade às nossas atividades aí de ensino, de formação dos nossos técnicos, futuros técnicos aí, né? Bacana. Bom, muito obrigado. Eu vou... Bom, não sei se o senhor quer... Não, só agradecer o convite e parabenizar vocês. Esse projeto é muito bom, meus parabéns. É muito bom essa ideia. E estou aí à disposição para poder, né, contribuir. Então, muito obrigado pelo convite. Bom, agradecemos. Eu vou passar a palavra para a Suzy, então, para encerrar. Então, nesse momento, né, agradeço a todos, agradeço ao professor Newton, a indicação da professora Priscila, e passo a palavra ao professor José Roberto para fazer o encerramento deste terceiro ciclo de palestra. Bom, primeiramente, então, agradeço à professora Suzy pela organização, escolha dos temas, em especial pela escolha dos palestrantes, que engrandeceram o evento. Com a palestra de hoje, como eu disse, encerramos o terceiro ciclo de palestras, formação continuada dos docentes, Cotil 2022, uma ação de nossa gestão que organizamos e promovemos desde 2020 aos nossos professores, também aberto à participação dos funcionários, com o objetivo de debater o conhecimento e os conceitos da contemporaneidade sobre educação, tecnologia, pesquisa, extensão, inovação, diversidade, entre outros temas que muito contribuiu e contribui para enfrentarmos os desafios de uma educação moderna e integral. A todos os palestrantes,
nosso muito obrigado, e aos nossos professores e funcionários, nosso agradecimento pela participação. Esperamos que tenham gostado e desejamos que esse projeto seja mantido pelo colégio como uma ação estratégica de nossa escola. Bom, uma ótima semana a todos e, mais uma vez, muito obrigado, Nilton. Obrigado a vocês. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Obrigado, viu? Boa noite. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa Boa noite noite a todos. Boa noite. Boa noite.